Então, evolução e princípios cosmocinéticos, né? Cosmocinéticos, lembrando o que é mesmo? Energia, corpo em movimento. Movimento da energia do universo, né? Que é o movimento, tudo no universo se movimenta, tá? No cosmo. Os dias da criação, assinalados nos livros de Moisés, equivalem a épocas imensas no tempo e no espaço, porque o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo, com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Com semelhante enunciado, não diligenciamos de modo algum explicar a gênese do espírito, porque isso, por enquanto, implicaria arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Propomos-nos simplesmente salientar que a lei da evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros são, na origem, os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos. Vamos dar uma paradinha aqui só para lembrar. Que nós tínhamos falado na semana retrasada, que a gente tinha errado, né? Comecei aqui, era no outro anterior. O que são esses períodos descritos na lei mosaica? Como é que está lá mesmo? No Velho Testamento, que Deus construiu o mundo em 6 dias, né? E descansou no 7º, não é isso? Então, essa é a definição simplista que nós vamos encontrar no Velho Testamento. E o que significa então esses dias da criação? Realmente. O que André Luiz nos fala aqui? O que representam esses dias da criação? Um ano? Períodos de eras. Eras que são milênios, não é isso? Ok? Então, quando nós olhamos lá, Deus fez o mundo, mas aí na nossa situação simplista ainda, o que é o mundo para nós? A Terra. Né? E Deus fez a Terra, essa compreensão que se está trazendo de mundo para nós é da Terra? Do universo. E mesmo a Terra, na sua formação, foram muitas eras, assim como todo o universo funciona numa construção de muitos e muitos milênios, né? Então, são definições às vezes simplistas que a gente tem, mas quando a gente vai aprofundar o nosso olhar, aprofundar o nosso conhecimento no próprio Velho Testamento, nós vamos ver muitos fundamentos, só que ainda inexplicados naquele momento, certo? Bom, aí ele fala aqui, né, que o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual. Então, assim, vamos relembrar, quem é que modela mesmo o corpo físico? O perispírito. E o perispírito, ele traz na sua essência a modelagem de qual corpo? Lembram disso? Corpo mental. E o corpo mental, ele é a representação de quem? Do espírito. Então, o espírito pensa, forma o seu corpo mental,
o corpo mental forma o perispírito, reflete nele, e o perispírito reflete no corpo físico, né? Sempre nessa cadeia, né? Então, o corpo físico representa o corpo espiritual e que constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida. Quais as duas? Material e espiritual, ou a física e a extrafísica, aonde o espírito, né, retoma esses dois laços no berço, na hora que nasce, e no túmulo, quando ele se desvencilha desse corpo. Então, nessas duas esferas, ele só está relembrando, né? Vamos pensar nisso, ele só está rememorando, porque isso ele também já viu aqui anteriormente. Então, nós aprendemos e desenvolvemos nas duas esferas da vida, física e extrafísica. Ok? Oi? O espírito e o corpo físico nasceram juntos? Nasceram? Não. Quem nasceu primeiro? O espírito. O espírito foi criado primeiro. Lembra semana passada que nós estávamos comentando, né, nas citações de André Luiz, que até surgiu aquela questão, né, da questão da evolução na mesma linha, né, na mesma categoria, e da evolução de categoria para categoria. A alma, relembrando como é que é mesmo? Dorme na pedra, sonha no vegetal. Então ela dorme no mineral, sonha no vegetal, se movimenta no animal e desperta no homem. Então, ó, ele está falando da alma, o princípio, né? Então, o primeiro princípio é a alma, é o espírito. Depois do seu desenvolvimento aqui, isso pertence, olha o que ele fala aqui pra gente, né? Olha, quando ele fala aqui de tratar do perispírito, ele fala assim, ó, de modo algum nós desejamos explicar a gênese ou a criação do espírito. Nem nós vamos entrar nesse critério. Porque ele diz aqui, ó, porquanto implicaria arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Quem de nós temos condições de definir como nasceu o espírito das mãos de Deus? Né? Então, esse aí ainda é algo que nós não vamos conseguir saber ou tocar. Eu acho até porque a gente não consegue entender. Não. Não temos ainda a capacidade. Não tem. Mesmo porque, lembra que no começo, né, André Luiz nos traz aqui que muita coisa ele não consegue trazer para o ensinamento, para o conhecimento nosso, porque falta palavras para definir o que ele quer dizer. No nosso vocabulário é muito pobre, então nós não temos muitas definições do que é espiritual. E aí causa má interpretação, como causou ao longo dos milênios, né, dos séculos. Então, o espírito, como ele nasce da mão de Deus, para nós isso é velado ainda, né? Um dia será que nós vamos saber? Provavelmente. Quando evoluirmos, né, chegarmos num nível superior. Num nível, talvez a gente compreenda melhor isso, né? Quando chegarmos aí à condição de co-criadores. Mas jamais, mesmo co-criadores, os Espíritos falam em O Livro dos Espíritos, a ninguém mesmo é dado conhecer a essência divina, senão nós nos transformaríamos no próprio Deus. Não é isso? Então, o que não é possível. E uma coisa que ele diz aqui, olha,
Ele fala assim, então, já que ele não vai entrar na gênese do espírito, ele se propõe simplesmente salientar que a lei de evolução prevalece para todos os seres do universo. A lei de evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros. O que é isso mesmo? O movimento dos astros, não é isso? No cosmo, que determina o equilíbrio deles. Isso aqui é muito importante para nós entendermos. Nós não sabemos hoje, pela ciência terrena, que a própria Terra tem muitos movimentos, movimento em torno dela mesma, movimento em torno do sistema solar, não é isso? Movimento é o que mantém o equilíbrio no universo. Tudo se movimenta. Os astros se movimentam entre si, nele mesmo, se movimenta em volta de astros e todos esses astros se movimentam no universo. Nada, absolutamente nada fica parado em momento algum no universo. Se parasse, cairia. E tudo obedece a esse princípio. Como é que nós andamos? Sem pensar. Sem pensar. O que nós movimentamos quando a gente anda para dar equilíbrio? Os nossos pêndulos. Quais são? Os braços são nossos pêndulos. Por isso que nós temos equilíbrio. Já experimentaram andar com os braços colados no corpo? É uma catástrofe. A gente vai indo, a gente vai perdendo o equilíbrio. E o movimento, e já observamos que nós não movimentamos os dois braços na mesma direção? Que nós movimentamos um e outro, para dar equilíbrio. Olha a beleza da criação. Movimento. Então nós não conseguimos. Vocês já tentaram ficar parado num lugar assim retinho muito tempo? Sem fazer nada? Já tentaram fazer isso? Conseguem ficar todo o tempo paradinho assim, sem movimento nenhum? Ninguém consegue. A gente muda o pé, a gente vira o corpo, né? Nós vamos ficando em movimento. A gente tem necessidade do movimento. Então, por isso ele diz aqui que tudo repete a mesma coisa no universo. Tudo é movimento. E nós também necessitamos do movimento, né? Para poder equilibrar. Então, quantos princípios cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros são, na origem, os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos. Quem aí já passou pela física, né? Aí no ensino médio, vai aprender sobre os átomos. O que são os átomos? Como eles são, né? Então nós vamos observar que os átomos também são formados de movimentos, possuem movimento, por isso que gera energia. A energia atômica que nós vamos conhecer, tudo é movimento, tudo é energia. Então quem estudou lá, guardou a matéria, né? Dos elétrons, dos nêutrons, não é assim? Vai observar isso, que dentro deles também há movimentação. Então, tudo segue a mesma coisa. O nosso corpo físico, nós não temos movimentos dentro dele? Não é assim? A nossa corrente sanguínea não está em movimento constante? Imagina se ela der uma paradinha, o que acontece? Parada cardíaca. Vai parar, o cérebro vai parar. Por quê? Esse movimento leva o que para o cérebro? O oxigênio. Uma paradinha, uma lentidão que der,
no nosso movimento sanguíneo, vai alterar a nossa pressão. Não é assim? Então, olha o movimento. Tudo é equilíbrio a partir do movimento. Tá? Então, tudo no universo segue uma lei de princípio. Quando nós começamos a estudar lá o Livro dos Espíritos, no comecinho, nós vamos ver lá a explicação dos Espíritos de que toda a lei divina foi criada uma vez só por Deus, não é isso? Ele nunca mais, desde a da criação, é única. E a partir disso, ela nunca foi alterada. Então, nós vamos vendo isso agora, gradativamente, que tudo vem da mesma lei desde o princípio. Criados desde o princípio igual, e assim é para tudo no universo, regula da mesma forma. Tá? O veículo do espírito, qual que é mesmo? Corpo? Olha lá, além do sepulcro. Então, qual que é o veículo do espírito? Perispírito. Além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando restituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Então, essa experiência que nós estamos falando aqui hoje, eu estou cansada já de fazer a mesma coisa, estou cansada da vida, não é isso? A gente às vezes não fala isso? Quantas encarnações nós estamos repetindo as mesmas lições, repetindo as mesmas coisas. Lembra lá, lembrando, né, Kardec, como que é mesmo que se dá o processo de evolução nas encarnações ou fora dela? Vamos relembrar? Por repetição. E qual que é o outro? Experimentar. Ó, tá guardando as lições, né? Então é isso, ó, direto, tá? Experimentação e repetição. É isso que André Luiz fala aqui, olha. É a soma de experiência infinitamente repetidas. Por que infinitamente repetidas? Parece que nunca mais vai acabar. Será que é por isso? A gente nasce, Não, até a perder. Nós somos eternos. O espírito ele é eterno, ele não morre, né? O espírito é eterno. Então ele vai de experiência em experiência até que ele aprenda como deve ser feito. Aprendeu, ele vai se graduando. Às vezes a gente fala assim, ó, então a pessoa aprendeu uma coisa, passa para outra. Será que numa experiência de vida eu consigo compreender um mecanismo que eu me dispus a aprender? Numa experiência só? Nós estamos aqui hoje repetindo lições, não estamos? Estamos repetindo lições com maior compreensão e maior profundidade. E nós já vimos essas lições muitas vezes no Evangelho, não vimos? Muitas vezes. Milhares de vezes, milhares. Nós já ouvimos isso aqui, porque com certeza nós já vivemos desde antes do Cristo. Com certeza. Aqui são espíritos velhos, não tem espírito novo aqui não. Tudo espírito velho. Sentou no banco da doutrina espírita, é espírito velho. Verdade? Viu? Mas por que sentou no banco da doutrina espírita é espírito velho? Ele está trazendo conhecimento de outras vidas. De experiências passadas. Porque já está trazendo muitas experiências.
e já tem compreensão para essa nova que nós estamos vendo aqui. Mas nova, entre aspas, né? Mas para nós é. Então, nós já temos condições de compreender essas verdades. Então, nós estamos aprofundando o mesmo conhecimento. Ou não? Sim. Eu faço mestrado em História Medieval. Nossa. E eu estudo textos de Portugal do século XV. E eu fico fascinada que toda segunda-feira, quando eu venho, depois que eu já li várias vezes os meus textos, várias coisas da doutrina estão lá. E tem obra que eu consigo meio que reconhecer que pode ser psicografada. E é muito legal ter esse tipo de experiência e conseguir relacionar esses temas. Está vendo? A beleza, né, do aprendizado. Nós vamos mergulhar na história e nós vamos vendo que isso aqui já está lá. Todo ele está lá. É que a gente não compreendia naquele momento. Não é? Então agora nós trocamos a lente dos nossos óculos. Estamos olhando o mesmo ensinamento com outra lente. Por isso nós somos espíritos velhos. Nos dispomos a trocar a lente do nosso aprendizado. Porque aqueles que são ainda espíritos jovens, eles falam assim, imagina que o homem foi à lua. Que é isso? Imagina que isso aí existe, imagina que aquilo existe, né? Então, a mente está em desenvolvimento. Será que é por isso que a gente se cobra tanto hoje, então? Exatamente. Quanto mais eu subo meu degrau, quem se torna meu juiz? Consciência. Aonde está a lei de Deus? Consciência. Livre-arbítrio, né? Deixa eu apagar aqui. Quanto mais eu repito as lições, e quanto mais eu experimento, e quanto mais eu repito e mais eu experimento, muito mais eu vou me formando, tá? Esse é o processo. A evolução é a única fatalidade, é lei de progresso. Mas quanto mais eu subo meus degraus, né? Vou subindo. Então, o que acontece aqui? Né? Deixa eu ficar de cá aqui. Eu aprendo, aplico. Aí eu me graduo, subo no degrau de cima. Aplico. Me graduo, degrau de cima. Aplico. A cada isso aqui que nós fazemos, que eu estou evoluindo, eu vou adquirindo mais posse do livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, nem tudo me convém. Direito de escolha. Direito de escolha. Conhecimento das próprias limitações. Conhecimento das próprias limitações. Minha liberdade termina onde começa do meu próximo. Minha liberdade começa. Responsabilidade. Quanto mais eu vou subindo meus degraus, muito mais responsabilidade, saber escolher, saber meus limites eu vou tendo, significa que eu vou ganhando maturidade espiritual. Ah lá, tá participando também, ó, tá ganhando maturidade. Viu? Vocês viram já a alma como é que tá? Já tá participando, né? Já está interagindo. E é verdade, gente, isso aqui é fenomenal. A gente não entende. Mais doloroso, eu acho, é quando a gente já estuda, já compreende, já está nesse grau e ainda não consegue praticar aquilo. Às vezes é uma coisa específica, assim, a gente melhora em alguns pontos e alguns a gente gostaria de libertação, de não, assim, nem pensar ainda a gente não consegue essa evolução aí por causa do compreender e não conseguir praticar aqui algumas coisas que a gente tem, né?
É, assim, é complicado. Você compreende, você já sabe, se cobra, tem a consciência, mas ainda não consegue determinadas coisas ainda ser aquela pessoa que não, ficar quieto, eu vou mexer com isso não, assim, porque é tão complicado a gente ainda não conseguir praticar. Eu não sei se todo mundo Então, pensa, vamos responder essa pergunta da Tereza, que nós já vimos isso, né? Por que que nós ainda não conseguimos a prática daquilo que nós aprendemos? Qual que é a frequência de cada um? Falta saber do mundo. Lembra, André Luiz, algumas lições para trás, que ele falou dos reflexos do inconsciente? Então, vamos lá, rememorando, né? Isso aqui é muito importante, porque a hora que a gente vai entendendo isso aqui, nós vamos vendo que nós estamos em caminho evolutivo, mas a natureza não dá salto, tá? Ela não dá salto. Lembra lá? Infinitamente repetido? Infinitamente repetido por quê? Então, inconsciente, né? Os reflexos do inconsciente. Então, vamos voltar lá nele de novo. Tudo o que eu sou hoje, eu sou, o André Luiz falou disso aqui, né? Constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em 2 esferas da vida. Então, tudo que eu sou hoje, eu sou a soma dessa construção milenar. E tudo isso está guardado aonde? No inconsciente. Então, eu tenho um armazém dentro de mim, não é? De memórias gravadas, eu tenho uma história gravada dentro de mim. É um arquivo. Um arquivo. Hoje eu estou em outros aprendizados, não é isso? Mas esses novos aprendizados anulam isso aqui repentinamente? Não. Por isso, são as experiências infinitamente repetidas, a fim de que, sendo repetidas e repetidas e repetidas de forma diferente, ela vai modificando o que está aqui dentro. Somente à medida que isso aqui vai se modificando e como eu sou um reflexo dele, aquilo que como eu ajo hoje é o reflexo do que eu tenho dentro de mim, então eu tenho que ir repetindo coisas diferentes e boas, coisas boas, e repetindo, até que esse processo de repetição vá suplantando o que está aqui dentro, isso aqui passa a ser uma nova realidade. Por isso, reforma íntima. Isto. Beth, aquela frase de Paulo representa bem essa questão. Aquilo que eu posso e devo, eu ainda não faço. Uhum. Mas aquilo que eu não posso e não devo, eu ainda faço. Está dentro desse processo todo de o que a gente ainda traz dentro da gente. Isto. Né? É exatamente isso. Durante todas essas etapas, a gente não conseguiu angariar tantas coisas positivas, as negativas ainda estão guardadas. Sim, estão aqui armazenadas. Estão aqui. A minha história está aqui dentro. Eu não consigo apagar a minha história. Se eu apagar a minha história, eu perco minhas referências. E por isso que nós temos um grande sofrimento, né? Porque aquilo que eu não quero, eu ainda tenho dentro de mim. Eu ainda sou isso. E esses reflexos vão sempre vir à tona ao longo do meu caminho, me lembrando que o que precisa ser alterado ali, mas com a proposta do Cristo é nos transformar. E à medida que eu faço nova proposta, Tereza, novas ações, eu não estou percebendo, mas aquele esforço que você está fazendo está modificando o que está aqui dentro, está sendo gravado sobre a outra coisa e vai eliminando aquela.
À medida que outra vai sendo gravada, aquela outra vai sumindo devagarinho. Até um momento que eu nem percebo, mas aquilo já se transformou minha realidade, eu passo a agir como. Esse é o nosso referencial, né? Porque se hoje nós tivéssemos só referenciais bons, eu poderia em um determinado momento, na verdade, cair de novo. Por quê? Porque aquele referencial, porque aquilo já está dentro de mim, dentro da nossa condição evolutiva, né? Está dentro de nós aqui. E se ele não me lembra que aquilo já não posso mais, né? Então isso é uma alavanca. Parece coisa ruim, mas não é. É uma alavanca de progresso que naturalmente vem de dentro de nós para nos dizer, olha, não peques mais nisso. Não volte a cair. Isso aqui para você é um perigo. Então, cuidado. Então, nos mantém em alerta. É a nossa alavanca de crescimento. Não é um mal, viu, Tereza? E a gente apaziguando com isso, a gente vive mais leve. E aí, os amigos espirituais nos lembram sempre isso, da leveza para a vida, tá? Leveza, fazer isso. As pazes com o nosso passado e com quem nós somos. O amor, o alto amor é isso. Fazer as pazes com quem nós somos. E nos aceitar como nós somos. Somente a partir disso que o Emmanuel diz, né? Que nós conseguimos fazer algo por nós mesmos. Então, nós não podemos fugir de nós. Então, aí, à medida que nós vamos ganhando maturidade espiritual, não é a mesma analogia da vida física? Você tem seu filho pequenininho, colo, né, cercando para tudo quanto é lado. Aí, à medida que ele vai ganhando maturidade, vai crescendo, vai trabalhando, você vê que está responsável já, você já vai soltando, ó, pode sair sozinho, né? Já não vou buscar e não vou levar mais. Então eu só pergunto, só ligo, só me dá uma referência, onde você está, etc e tal. A gente se mantém em contato, mas você já, conforme a pessoa vai ganhando essa maturidade terrena, a gente não vai soltando ele, deixando ele caminhar sozinho? A mesma coisa Deus conosco. Como almas, à medida que nós vamos tendo responsabilidade e maturidade espiritual, Deus também vai dando autonomia para nós. O mesmo processo que ocorre no cosmo, ocorre na vida física, em tudo. Então, a maturidade espiritual é a nossa finalidade. Porque enquanto nós não formos capazes de fazer isso, nós somos espíritos na infância. Precisamos ser cuidados a todo momento, cercados de alguma forma, cerceados, né? Aí Jesus falou muito bem disso, né? Ao falar lá aquela questão, se a sua mão for motivo de escândalo, né? Cortai-a fora. Em verdade, são os cerceamentos da vida que Deus usa conosco para que a gente possa ter limites antes de conseguir ter maturidade espiritual. São os limitadores que Deus nos dá em benefício de nós mesmos, porque ainda não sabemos nos dirigir maduramente, sozinhos. Tá? Então a isso nós chamamos prova, expiação, castigo, um monte de coisa, né? Tudo menos benefício. Menos benefício. Mas é um benefício de Deus para nós, né? Então Deus cuida de nós, apesar de nós mesmos. De tão atento que Ele fica em nós, Ele cuida. Porque a gente ainda não está com condição de se cuidar sozinho, né? Então são os mecanismos divinos. Então, livre-arbítrio é isso, gente. Ele existe, mas limitado ao longo do caminho. Então, o nosso livre-arbítrio, ele encontra respaldo ou limite na vontade de Deus. Né? Estou lembrando da lição de ontem.
o filho vai crescendo e o pai vai dando essa liberdade, mas mantém o contato. E a gente, enquanto filho de Deus, esse contato continua, né? Apesar de que, embora a gente, algumas pessoas queiram não manter mais essa relação com Deus e se afastam dele, mas essa relação continua, o contato do pai com o filho continua, né? E a prece é esse caminho, é esse veículo que mantém essa nossa relação com o pai. Por isso é tão importante investir nessa relação, né? Nós, enquanto filhos, aprendizes, nessa relação com o nosso pai, com o nosso Criador. Apesar de toda a liberdade que a gente tem, apesar do pouco de maturidade que a gente já alcançou, é importante a gente investir nessa relação. Extraordinário, Andréia. E eu tô pensando aqui, né? Assim, de vez em quando me dá uns arrobos assim no pensamento, e eu fico aqui pensando, nós todos somos almas aqui sentadas, né? Encarnadas e outras tantas desencarnadas conosco aqui também, estudando a nossa matéria de hoje. Então eu fico pensando no momento em que a gente amadurecer o suficiente para começar a perguntar para Deus: Senhor, eu vou fazer isso, o que o Senhor acha? Qual é o melhor caminho? Porque Jesus fazia isso. Quem se dedica a estudar o Evangelho, né, de Jesus vai encontrar uma coisa maravilhosa. Jesus não fazia uma cura sem pedir a Deus. Não fazia uma cura sem que ele pedisse a proteção de Deus, o recurso de Deus. E a gente se fala assim, ó, mas ele não é um co-criador? Ele não é um Cristo? Por que será que ele pedia autorização, pediu o amparo de Deus, a proteção de Deus para poder fazer aquilo? E aí nós ficamos pensando que quanto mais nós amadurecemos, mais nós prestamos contas. Não é isso? Na nossa infância, na nossa juventude, em casa, como é que é? Pura rebeldia, né? Pura rebeldia. Quer fazer de tudo, pai pega no pé, mãe pega no pé, pai e mãe é bravo, é ruim, é porque eu quero sair, porque eu quero fazer isso, não pode, blá. Aí vai passando essa fase, aí você começa lá assim, olha, eu tô saindo, vou em tal lugar, tá? Se precisar de mim, me liga, volto tal hora, não é assim? Nós começamos a prestar contas. Aqui funciona do mesmo jeito. Por isso Jesus, co-criador, reportava-se a Deus em tudo. Porque ele presta, quanto mais o espírito cresce, amadurece, mais ele presta contas também ao seu Criador, ao seu Pai. Isso é a beleza da maturidade, a beleza é isso aí. Então, a gente passa, na verdade, a ser muito mais conectado a Deus, reporta-se muito mais a Deus do que na nossa infância, que é mais egoística, né? É mais reclamão, é mais de pedir, exigir. Geralmente, eu não sei se fala para algumas pessoas, mas para mim, geralmente, quando eu estou com problema e peço para Deus, alguma solução sempre é resolvida de alguma forma. Então sempre também menciono Deus, Jesus, para encaminhar, tentar me iluminar, abrir a cabeça. Geralmente sempre quando eu menciono, dá certo. Entende? Mas o que você pediu naquele momento para Deus? Geralmente pode orientar. Entendeu? Dar uma luz para qual é o caminho certo, qual a decisão certa. Geralmente, quando você menciona, é muito difícil dar errado. Muito difícil. Então, veja, aquilo que a Andréia nos trouxe na palestra dela ontem, né, na conversa de Jesus com Simão Pedro, que ele vai lá e fala assim, mestre, mas eu pedi e não resolveu, né? Ele fala assim, mas o que é que você está pedindo, Simão? A solução das minhas coisas materiais. E Jesus fala assim, mas como se reporta a Deus? Pedindo orientação para elas. Porque às vezes não vai dar para solucionar de pronto, mas se você pedir orientação para elas,
o que fazer com elas, Ele te atenderá. Sempre será assim. Tudo Deus atende, né? Deus não deixa um filho sem a resposta. Mesmo se você pedir coisa material, Ele for te dar uma lição. Ele vai te dar uma resposta, qualquer. Que aquilo não é adequado. E por que não é adequado também? A resposta vem prontinha, vem completa. Tá? Vocês a gente não sabe pedir também. Vocês não sabem. Tinha um comercial, né, que uma vez eu não me lembro, comercial do que era, que tinha na televisão, que a pessoa fazia um pedido para o gênio, não era isso? Não era? Aí ele falava assim, ó, eu queria isso, aquilo outro, e pronto. Aí o gênio mandava. Aí vinha uma coisa totalmente assim, vinha aquilo que ele pediu, mas cheio de outras coisas atrás, né? Aí a pessoa reclamava e falava assim, mas tem gente que não sabe pedir. Né? Tem gente que não sabe pedir. Mas é isso, né? De qualquer forma, Deus está sempre cuidando da gente. Mesmo quando a gente está num trabalho difícil, num problema difícil, tem sempre a solução divina. Mesmo que a gente não peça. Deus entende a nossa aflição e o nosso problema. Entende, gente. Isso é, assim, é a coisa mais divina que se tem. Deus não descuida de nós. Mesmo quando a gente acha que isso não aconteça. De alguma forma, a vida que representa a sabedoria divina, de alguma forma está nos cuidando, até com as dificuldades. Às vezes você está num planejamento e aquele planejamento que você está fazendo não é o melhor para você, não é aquilo que está em consonância com o que você elegeu para a tua encarnação. Não foi o roteiro que você escolheu para você mesmo, mas você começa a ter algumas ideias e vai mudar aquele roteiro. Alguma coisa na existência acontece que muda aquele roteiro. Então, mesmo quando nós nem imaginamos, a lei sábia e divina está funcionando em nosso favor em meios que a gente não consegue compreender por hora. Mas evita de que a gente mude o roteiro daquilo que a gente traçou para a nossa vida. Então, qual que é o objetivo de estar nascido no Brasil? Não é à toa que está nascido aqui, está erradicado neste lugar, está dentro do seu plano. Então, nós não sabemos que Deus cuida de nós das formas mais inusitadas, evitando que a gente cometa erros ou a gente desvie da rota, né? Então, são as coisas de que Deus realmente cuida, né? Então, vou utilizar só os 2 minutinhos ali, que já está terminando. Então, o veículo do Espírito, repetindo, né? Além do sepulcro, no plano extrafísico ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Nele, situamos a individualidade espiritual que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que lhe prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Quais são mesmo essas vidas menores? Quem são? Dos animais. Viu? Olha lá, ó. Se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que lhe prestam serviço, para crescerem a seu turno conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Então, as vidas menores nos servem, mas infelizmente nós não aprendemos que eles fazem parte disso conosco. Aí a gente faz o que com eles? Mata e come.
Dá até uma dor no coração, não dá, gente? A gente começa a despertar. Não consigo mais matar frango. Então é uma situação, né? A gente começa a despertar também para essa situação, né? Então, semana que vem, nós vamos na gênese dos órgãos psicossomáticos, tá? Que são os órgãos do quê? Qual que é o veículo psicossomático? Perispírito. Ó, o Guedes está na ponta da língua, hein, gente? Tá estudioso, ó. Ó, te chamou a atenção, você percebeu, né? Agora você desliga. Qual é o site que você disse que ia falar pra gente? Ah, eu vou escrever semana que vem, porque ele é grande, eu comecei a anotar, mas eu vou copiar na folha e eu trago e distribuo um trechinho. Coloco lá também, eu colo lá, um vai passando para o outro, tá bom? Bom, ok, passado a régua, tudo? Tudo certinho? Ficou agora, Tereza, mais tranquila? Fiquei um pouco mais tranquila. Achei que já tinha passado a hora de sentir essas lembranças, esses apertos. Não, Tereza. E esses apertos e essas lembranças, essas tristezas, gente, isso não vai acabar nem de encarnação para encarnação. De vez em quando, vocês não sentem, parece aquele negócio, aquela tristeza que não sabe de onde que vem, parece saudade de alguma coisa, que não sabe aonde ficou, de que lugar que é isso? Não é isso? Mas de repente vem uma dor no coração assim, mas o que será que é isso que veio cair aqui em mim? Parece que é um vazio, né? Não é isso? São esses reflexos do inconsciente, daquilo que a gente já viveu em outras vidas, não só dessa. Viu? Então, são aquilo que o Evangelho nos trata da melancolia. Quem sabe na próxima vem um pouquinho mais, assim, com mais compreensão. Virá, com certeza. Por não entender, né? A gente quer sair da vida e voltar para as regiões felizes, né? Mas a gente precisa viver como pessoa do mundo, né? Então, fica meio que aprisionado no corpo. É isso. Então, ok? Tudo certo, André? O inconsciente é infinito também? Boa pergunta, André. Eu vou falar uma coisa assim, dentro do nosso conceito eu creio que sim, porque imagina que você vai armazenando as suas experiências e isso, ele vai se renovando logicamente, mas tudo aquilo que você vai vivenciando vai sendo gravado ali. Então, olhando para o nosso princípio de alma, então imagina que é o ilimitado para nós ainda hoje, né? Talvez um dia a gente compreenda que não seja, talvez, né? Mas para o nosso entendimento hoje é ilimitado, né? Então, quantas existências milenares que nós já estamos vivendo e a gente está com tudo isso armazenado dentro de nós. Tanto é que não tem nada deletado, né? Né? Só se transforma. Tem também as coisas boas, né? Que a gente precisa aprender a enxergar, né? Sim. Uma vez o Chico, ouvindo o Pavarotti, ele comentou lá com o pessoal lá e falou assim que o Pavarotti estava várias encarnações afinando o aparelho com a dor dele. Agora imagina quantas, né? Para chegar naquilo ali, ainda falou que ainda ia melhorar muito. Quer dizer, vem trabalhando, né? A gente tem que enxergar coisas boas também, né? Que a gente tem condições de fazer e que a gente já ganhou também. É que a gente só enxerga os pontos negativos da gente, né? A gente ainda não aprendeu a se olhar com mais caridade, né? Tem que se olhar como espírito em valor,
tá? Como espírito em valor, e o espírito em valor está evoluindo, está crescendo, ininterruptamente. Uma coisa que causa impacto, às vezes, isso acontece muito comigo. Quando você sente que a pessoa gosta de você, então, nossa, essa pessoa gosta de mim? Olha só. Aí você se procura, por quê, né? Será? Você se pergunta, por que será que ela gosta de mim? Você fica assim, mas essa pessoa gosta de mim? Tá vendo? A questão de valor, né? Esse olhar. Por que a pessoa não gostaria de nós? Você pergunta, por que não gostaria de nós? Né? Agora a pergunta é, eu me amo? A gente tem que responder essa pergunta, tá bom? E ela é importantíssima de responder, é fundamental. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, olha só, aqui para lá, não é de lá para cá o triângulo, tá? Aqui para lá. Então, compreende-se que eu preciso amar o próximo como eu me amo. Se eu me amo, eu consigo amar o próximo. Se eu não me amo, eu estou sempre vazia de alguma coisa. Sempre esperando do outro, que o outro compense o que eu não faço por mim. Por isso as desilusões, decepções, que a gente não vai entrar hoje no mês, senão é outra conversa, né? Vai para outros caminhos, tá bom? Então, obrigado pela presença de todos vocês. Agradecemos a Deus e a Jesus por estarmos aqui. Agradecemos a equipe espiritual sob a orientação de Eurípides Barçanufo, sobre os amigos espirituais que aqui partilham conosco do seu aprendizado, do seu conhecimento, trazendo-nos também as suas referências, os seus pensamentos, particularmente ao amigo de sempre que está aqui conosco, compartilhando esses estudos, e a todos os irmãos desencarnados também, que sentaram-se no banco conosco no dia de hoje, e que possamos nos sentir felizes ao retornarmos aos nossos lares, compreendendo a grandeza que nós já somos como almas imortais em uma encarnação tão abençoada. Que assim seja.